the street alone. Her head was down, face locked onto the phone. Você sabe o que é a lei de zoneamento e por que ela é tão importante para o crescimento da cidade? Zoneamento significa dividir uma cidade por tipo de atividades. É ela que determina, por exemplo, se na sua rua poderá ser construído um prédio de 30 andares, uma usina de lixo ou uma boate. É a lei que permite ou proíbe o que pode ser construído na cidade. O que você quer para a sua cidade? Um dos pontos em debate no projeto de lei é a altura dos prédios. Dividindo a cidade em loteamento, a prefeitura poderá escolher a altura de edificações determinadas em cada bairro. Se em seu bairro não pode ser construído até uma determinada altura, você pode vender o seu potencial construtivo, mediante o pagamento de uma taxa conhecida como outorga onerosa. Essas leis de planejamento urbano afetam diretamente o trânsito, o conforto nas cidades e até mesmo o clima. É importante que cada atividade liberada tenha seu impacto previsto e calculado. A lei de zoneamento e uso de ocupação de solo setoriza alguns serviços, deixando as cidades mais confortáveis e com menos ruídos em bairros residenciais. De forma geral, o zoneamento define o que devemos fazer em cada lugar. A ideia é que haja grande participação popular na elaboração dessas leis. Essa ferramenta é essencial para o futuro da cidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre os zoneamentos, a lei de uso e ocupação do solo e as demais leis que compõem o planejamento urbano de uma cidade. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou arquiteta e urbanista e sócia proprietária da M. Rocha Arquitetura e Urbanismo. Bom, eu vim falar para vocês hoje sobre a aplicação do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo e do código de edificações no contexto de um trabalho de conclusão de curso, na verdade no contexto de qualquer projeto. Primeiro, antes da gente falar sobre como aplicá-los, a gente precisa entender o que são esses instrumentos, o que são essas legislações, essas normas. Bom, o plano diretor, então, como o próprio nome diz, nada mais é do que um plano. E enquanto um plano, ele vai estabelecer exigências concretas, ok? Para que a cidade e cada propriedade consiga, então, cumprir a sua função social. Ou seja, esse plano diretor, ele vai ser baseado em um diagnóstico urbano, ou seja, tem todo um estudo dos aspectos econômicos, sociais, físicos, viários de toda a cidade. E o plano diretor, então, ele vai estabelecer alguns objetivos, algumas estratégias, ele vai estabelecer também o prazo para que esses objetivos e estratégias sejam cumpridos. E esses objetivos e estratégias, na verdade, eles valem para todos os atores que atuam aí no desenvolvimento do meio urbano, certo? Então, é como se fossem as regras gerais do jogo. Para entender, então, como a sua cidade funciona e quais são os instrumentos que vão atuar no desenvolvimento desse meio urbano, você precisa, então, entender o plano diretor. Já a LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras são normas. E enquanto normas, eles vão definir parâmetros, tá? Para que cada propriedade, então, para que cada imóvel possa, então, cumprir a sua função social, ou seja, cumprir o objetivo maior do plano diretor. No caso, então, da LUOS, se a gente fosse continuar essa comparação com os jogos de tabuleiros, a LUOS, ou seja, as leis de uso e ocupação do solo, elas nada mais são do que a materialização, por assim dizer, do plano diretor. Ou seja, nas leis de uso e ocupação do solo, geralmente nós temos o macrozoneamento das cidades, e dentro desses macrozoneamentos nós vamos ter as especificidades, tá, de cada partezinha da cidade. É como se fosse o próprio tabuleiro do jogo, com as suas casinhas e diferentes cores e diferentes ações que você pode tomar dentro dessas casinhas do jogo. A lei de uso e ocupação do solo, então, ela nada mais é do que um instrumento, digamos assim, do plano diretor. Em vários casos, o caso, por exemplo, de Belo Horizonte é um bom exemplo, a lei de uso e ocupação do solo, ela está dentro do novo plano diretor, ok? Então, eles são, no final das contas, uma coisa só, tá? Porque justamente pelo fato
dessa lei de uso e ocupação do solo, ela ser o meio de viabilização desse plano diretor, assim como o tabuleiro de um jogo é o meio de viabilização das regras gerais desse jogo. E esse detalhamento das regras gerais do jogo, ele vai se dar através de parâmetros, né? Parâmetros, coeficientes, afastamentos, que é o que a lei de uso e ocupação do solo vai definir para cada zoneamento, né? Para cada zona daquela cidade. E aí você tem que ver onde o seu lote se encaixa, ou seja, qual zona que ele está, e quais são os parâmetros que se aplicam àquela zona, o que é que pode construir ali, o que não pode, afastamentos, recuos, taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, se no caso do seu imóvel vai se aplicar, por exemplo, uma outorga onerosa no direito de construir, ok? Então, é na lei de uso e ocupação do solo que você vai ter todas essas informações. Já o Código de Edificações, ele, como o próprio nome diz, ele é específico para as edificações, ou seja, ele vai estabelecer as regras para a construção das edificações. Então, ele vai determinar, por exemplo, parâmetros de abertura, ou seja, qual vai ser a sua área de abertura em relação à sua área de piso. Ele vai falar sobre para onde essas aberturas podem estar dispostas e para onde elas não podem estar, a relação entre cômodos, e muitas vezes ela vai estabelecer esses parâmetros não só para edificações residenciais, como também para edificações que não são residenciais, edificações comerciais e até industriais. Então, concluindo, são leis, são instrumentos, digamos assim, de projeto complementares. Então a gente começa lá com o plano diretor, né, para conhecer a situação geral. Depois a gente passa para a lei de uso e ocupação do solo, para a gente entender quais são os parâmetros que vão reger ali a nossa forma e a nossa área construída, tá? E por fim a gente passa para o Código de Obras, que vai ter então diretrizes específicas, não só diretrizes projetuais, ok? Mas também diretrizes relativas ao próprio procedimento dessa obra, ou seja, o que você pode, o que você não pode fazer durante essa obra, ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Um grande abraço a todos. Oi, Adriana. Bom, a pergunta que eu vou fazer foi enviada pela nossa amiga Aline, que é a seguinte: com relação à luz, quando ela é ZEP, quais diretrizes que eu devo usar? Eu identifico através da tabela? Ei, Gabi, sobre as ZEPs, a gente tem poucas informações ainda, porque a própria lei de uso e ocupação do solo, ela informa que estas áreas são áreas objetos de estudo, são zonas especiais de projeto, e não é através da tabela que a gente vai conseguir a classificação desses zoneamentos. Você pode até conferir lá, não existe o zoneamento ZEP e os índices urbanísticos categorizados por ele. A depender do ZEP, há uma delimitação de vias, e os lotes lindeiros a estas vias são classificados como ZAI 1. Então, no caso do ZEP 1, eu posso verificar lá nos índices urbanísticos do ZAI 1 quais são as informações que eu vou precisar para projetar. No ZEP 2 é a mesma coisa. Os lotes lindeiros, os terrenos lindeiros a estas vias serão caracterizados como ZAI 2. Então, os índices urbanísticos na tabela serão do ZAI 2. Agora, outros, a gente não tem essas informações para poder utilizar. Como fazer a leitura na lei de uso e ocupação do solo do que pode ou não pode ser permitido como uso? Por exemplo, no caso de um albergue para estudante, ele se enquadraria em qual setor? Ei, Alex, tudo bem?
vou responder sua pergunta acompanhando aqui o nosso instrumento. Nosso instrumento de trabalho é a Lei Complementar 209 de 2017, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que foi alterada pela Lei 222 de 2019. Então tem que ter como referência essas duas legislações. No capítulo 4, que é determinado do uso do solo, seção 1, há uma divisão de categorias do uso do solo. Então, essas categorias elas podem ser residenciais, e a gente tem residencial 1, residencial 2, a gente tem o interesse social unifamiliar, enfim. A gente tem a classificação de comércio, comércio varejista, comércio atacadista, a gente tem a classificação de setores específicos, né? Setor especial. Então, essa é uma categorização mais ampla. A partir dessas informações, dentro de cada categoria dessa, eu tenho informações, por exemplo, sobre o porte das edificações, sobre a área máxima construída permitida, sobre alguma demanda específica, ou seja, se é necessário ou não incluir o estudo de impacto de vizinhança, e especialmente a informação sobre atividades. É aí que eu devo consultar qual a atividade específica dentro de determinado uso. No seu caso em específico, que é albergue de estudantes, a gente não tem uma categorização tão específica, mas é possível reconhecer que ela esteja incluída em setores de serviços de hospedagem. Então, pela redação alterada da Lei Complementar 222 de 2019, a prestação de serviço 4, PS4, seria o uso mais indicado para compreender, aqui no caso, serviços de hospedagem em geral. Como proceder quando a cidade não possui Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação Municipal? Olá, Carol, tudo bem? Ao se projetar em uma cidade onde a gente não tem nem a Lei de Uso e Ocupação do Solo, nem o Código de Obras, é importante que a gente busque como referência estas informações através do município vizinho. Agora, como aplicar? Se, por exemplo, você tem como construção um uso industrial, você vai buscar lá no zoneamento as informações sobre onde eu posso construir através desse uso. E aí, a partir disso, você busca as informações dos parâmetros urbanísticos para aplicar. Na banca avaliativa, quais são os pontos relevantes que você acha importante destacar na hora de apresentar sobre legislação? Ei, Amanda, então essa é uma parte muito importante. Por quê? Na hora que a gente está apresentando uma banca, a gente tem que compilar informações e mostrar, apresentar apenas aquelas informações que são mais evidentes, são mais fortes, aquelas que realmente são necessárias para você concluir e apresentar seu projeto. Porém, a questão da legislação, ela é uma demanda que justifica o seu projeto. Você pode ter a melhor apresentação. Se ao final dessa banca, o avaliador te questionar sobre o seu potencial construtivo e ele não estiver adequado, infelizmente o seu projeto, ele não tem validade. Então, a parte da legislação não é só apresentar esse é o zoneamento tal, o uso é tal. Não, eu tenho que explicar. E muitas vezes, para eu explicar as questões da legislação, eu me condiciono a fazer uma leitura dessas informações. Então, o que é importante eu pensar? Bom, eu tenho que falar sobre legislação, mas eu tenho que falar de forma resumida. Então, por exemplo, se o seu projeto está num determinado zoneamento e esse zoneamento permite que a taxa de ocupação esteja em 60%, você dá uma pincelada de que a taxa máxima é 60%, mas o seu cálculo chegou em 48%, por exemplo. Então, se quiserem fazer um checklist, eu fiz uma colinha aqui para que vocês tenham em mãos para facilitar, se for o caso. Primeiro item, zoneamento. O zoneamento ele tem que ser
explicado e mostrado graficamente, tá? Então coloca lá na tabelinha o resumo, mas é bom ao longo da apresentação mostrar sobre o zoneamento, essa mancha, né? Identificando aonde está inserido o seu terreno. Categorização do uso, destacando a atividade, classificação das vias, largura da via, largura da calçada, altimetria máxima permitida, as especificidades, se existe ali uma demanda de EIV, de EIA, estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, se há uma sobreposição de zoneamentos, se há algo específico no próprio CEUTRANS, que é do município, né, a Secretaria Municipal de Trânsito, se há uma especificidade sobre o patrimônio cultural, se é uma área de APP, se eu tenho alguma restrição da Força Aérea através do SINDACTA, se existir uma especificidade mais robusta, é bom colocar, isso dá força no projeto. Área do terreno e dimensões, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, área de projeção horizontal, afastamentos lateral, frontal, fundo, potencial construtivo e por pavimento. E um terreno de esquina, onde através da minha informação básica, ela diz que a minha frente se dá pela rua A minha lateral pela rua B, pelos fundos um lote vago 1 construído e na outra lateral um lote vago 1 construído. Que diz respeito à informação básica, a frente do lote terá um afastamento de 3 metros. E as demais laterais, eu posso manter os afastamentos de todas as 3 de 1,5 metro? Ei, Everton, tudo jóia? Vamos lá, sua pergunta é muito pertinente. Creio eu que você está falando em lotes de esquina, né? E a regra realmente mudou. Então, quando a gente tem terrenos de esquina e as vias destas esquinas, elas têm a mesma classificação viária, o proprietário ele pode escolher qual a via principal para ele. E aí ele vai preocupar, obviamente, com o afastamento lateral na avenida que ele classificou, né, como não prioritária, e o afastamento frontal na avenida prioritária. No seu caso aqui, você está falando que existe uma classificação hierárquica onde uma via ela é superior à outra. Então, nesse caso em que a gente tem a via principal da esquina, o afastamento frontal ficaria nessa via principal, né, classificada hierarquicamente acima da via lateral. Chegando ao exemplo, né? Vamos falar coletora e local. A coletora seria a principal e a local seria a secundária. Assim como foi dito pela professora Marina, assim como pela professora Adriana, é muito importante a gente saber fazer uso dessas 4 ferramentas para sermos assertivos na aplicabilidade deste, seja no projeto arquitetônico de nossos clientes, ou no projeto arquitetônico que vamos aplicar em nossos TFG, porque é através da assertividade dessas leis, dessas diretrizes, desses parâmetros, despoluir e dignificar todos os nossos espaços. Queremos aqui agradecer a presença da professora Adriana, da Marina, que nos ajudaram com o vídeo, e agradecer a todos que do grupo, né, participaram. Muito obrigado.